Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus nessa manhã, sendo gratos a Ele pela vida, pela oportunidade que nós temos de refletir em Sua palavra, que nos dá vida, nos orienta e nos conforta diante de tantas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Hoje nossa leitura vai ser um conselho de Paulo a Timóteo e vai nos lembrar também que devemos aceitar esse conselho e aprender da palavra de Deus, guardar em nossos corações para não pecar contra o Senhor e ter uma vida mais tranquila, com prosperidade, confiantes em suas promessas. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 ao 19. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Que grande conselho para nós nos dias de hoje, Diante de tantas informações falsas que nós vemos por aí. Há tantas discussões. Basta você abrir um aplicativo como o YouTube e você vai ver muitas pessoas falando, tantos sábios falando da palavra de Deus, tantas pessoas com palavras e mais palavras, e a gente vai ver o conteúdo de muitos daqueles que falam. É um conteúdo raso e vazio, sem base na palavra do Senhor. E assim muitas pessoas, e você pode parar um pouquinho para ver quantas pessoas têm inscrito num canal ou quantas pessoas são seguidores desses que falam tanto, mas com conteúdo superficial e não baseado na palavra do Senhor. Quando eu me converti, logo em seguida, tive a oportunidade de fazer um discipulado, aprender mais do Senhor. E lembro-me muito bem que o pastor Jaime, pastor da Igreja de Cristo, aqui em Araguaína, ele me deu um curso e um dos versículos que eu decorei, que ele me ensinou e decorei, foi o versículo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo eu decorei e guardei em meu coração com grande cuidado de saber que eu preciso apresentar-me diante de Deus aprovado. A minha aprovação não deve ser a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Porque se eu quero a aprovação dos homens, eu quero a aprovação terrena. Quero ser glorificado pelos homens, buscar a glória terrena. E lembre-se que tudo que é terreno, tudo que é do mundo, é contrário à palavra de Deus, é inimigo de Deus. Então, se eu quero ter a aprovação do Senhor, eu preciso me apresentar diante dele como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a sua palavra, que maneja bem essa palavra, que aprendeu, que anda vivendo ela. Não é fácil, irmãos, mas é preciso buscarmos a orientação de Deus, é preciso nos dedicar à leitura diária da sua palavra, porque assim nós não seremos abalados diante das dificuldades que encontraremos. E se nós pararmos um pouquinho e vermos a evolução do mundo, com essa internet, muitas pessoas, falsos profetas, estão disseminando o falso evangelho por aí, contaminando a palavra de Deus e levando muitas pessoas ao erro. E se você não tiver um firme fundamento, se você não tiver conhecimento real da palavra de Deus, você vai ser levado nessa enxurrada de mentiras e levado a se afastar do Senhor. Pare um pouquinho e pense: se saísse hoje em todos os noticiários da internet, da TV, de rádio, que Deus não existe e que Jesus foi uma farsa, as pessoas que você conhece e que você acredita nelas começassem a falar o mesmo,
Olha, não vale a pena servir Jesus, é uma farsa. Sua fé seria abalada? Acredite que muitas pessoas acreditariam nessas falsas notícias, porque você pode ver que já tem pessoas falando isso. Existem muitos falsos ensinos dizendo por aí, disseminando que Jesus não existe, que ele simplesmente foi um bom homem que viveu, mas morreu. E tem muitas pessoas acreditando nisso. Tem muitas pessoas se levando por falsas profecias, por falsos ensinos. E você não pode cair nessa armadilha. Nós devemos aprender com a palavra de Deus e ensinar nossos filhos a se blindarem, a se fortificarem, constantemente buscando esse entendimento para não cair no erro. Há muitas pessoas caindo nesse erro. E sabe por quê? Porque não se converteram de verdade. Ouviram a palavra, creram naquele momento, mas não se aprofundaram, não fizeram uso da palavra de Deus, não leram essa palavra e não se dedicaram a conhecer ela, não praticaram o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Se nós queremos ter um fortalecimento espiritual, nós precisamos nos dedicar ao conhecimento da palavra de Deus constantemente. Não é uma leitura que você faz hoje, aí passa 2, 3 dias, 4 dias, lembrei, vou ler a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Ler a palavra de Deus, ela deve ser como um alimento que você come todos os dias em sua casa. Porque se você parar de comer um dia o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, seu lanche, enfim, o seu alimento físico, o seu alimento material, o seu corpo vai definhando e você vai enfraquecendo ao ponto de cair de fraqueza e morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Quando nós paramos de ler a palavra de Deus, quando nós paramos de meditar nela, nós vamos definhando espiritualmente. Daqui a pouquinho somos uns zumbis no mundo aí, sendo levado por qualquer informação que está sendo divulgada por aí. Você não deve cair nessas mentiras. Porque quando nós nos convertemos a Deus, quando convertemos ao Senhor Jesus, o nosso coração é purificado, a nossa vida é limpa. Nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, nós temos a oportunidade de fazer tudo novo, porque Jesus nos permitiu isso. E veja o texto de Mateus capítulo 12, versículo 43 ao versículo 45, que diz: o próprio Senhor Jesus fala: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Jesus está nos declarando isso, já falando. Cuidado. Eu limpei o seu coração, limpei a sua vida, eliminei de você a culpa. Seu coração está pronto para ser um novo coração e construir uma nova história, porque meu Pai quer te dar o céu para você morar. Eu estou abrindo a porta do céu para você. Jesus nos deu essa oportunidade, irmãos, de nos purificar, de nos lavar através do seu sacrifício naquela cruz, perdoando nossos pecados e nos dando a oportunidade de viver uma nova vida. Mas se nós não tivermos cuidados, podemos ser levados por essas enxurradas de informações erradas e falsas e esquecer as promessas que Cristo fez para nós. Vivemos em um período da história classificado por alguns como época de pós-verdade, quando o fato deixa de ser importante para muitos comunicadores e a intenção do discurso torna-se o seu lugar. Obviamente, isso causa insegurança generalizada, pois, por exemplo, ao ouvir uma notícia, não se sabe se de imediato se é verdade, se descreve o que realmente aconteceu ou se está apenas sendo utilizada como instrumento de propagação de determinada ideia ou ideologia. Assim, ao acessar alguma informação, fica cada vez mais claro a necessidade de seguir da seguinte pergunta: por que foi dito isso? Que intenção há por trás dessa divulgação? Estão tentando me induzir a acreditar em algo? E acredite que há muitas pessoas que são levadas com essas falsas notícias, Pessoas querendo se beneficiar de algo,
acabam disseminando notícias e informações que acabam aprisionando muitos. E como as pessoas deixaram de ler a palavra de Deus, acabam caindo e acreditando naquelas palavras. O conceito pós-verdade realmente é novo, mas a estratégia é antiquíssima. Paulo, escrevendo a Timóteo, em nossa leitura de hoje, já alertava sobre a divulgação de ensinos que não estavam de acordo com os fatos. No caso, alguns anunciavam que a ressurreição dos cristãos já havia ocorrido, notícia que não condizia com a realidade, mas que foi suficiente para desviar alguns da fé. E você pode parar um pouquinho para pensar e ver que hoje acontecem essas coisas aí. Pessoas querendo se beneficiar inventam mentiras, e por isso há muitos templos aí lotados de pessoas buscando coisas que a Bíblia não está dizendo para você fazer. Pessoas em busca de prosperidade financeira, de curas físicas e de muitas outras coisas. Mas o que Jesus tem nos proporcionado é o perdão dos nossos pecados, é uma nova vida com Ele, é nos preparar para entrar no céu. Portanto, a leitura de hoje já alertava sobre a divulgação de ensino que não estava de acordo com os fatos. E isso vem acontecendo também hoje. Ele também mostra o antídoto contra esse veneno que corrói como câncer. No versículo 17 diz, em relação ao estrago que ele poderia fazer no meio cristão. Paulo alerta Timóteo a se apegar e utilizar bem a palavra da verdade, ou seja, ficar firme nos ensinos que dele havia recebido e que estava de acordo com a palavra de Deus. Portanto, irmãos, quando você ouvir alguém falar de Jesus ou pregar a palavra ou dizer para você que está escrito na palavra de Deus, peça orientação, mostre-me onde está. Leia a palavra de Deus. Se vacine contra essas falsas notícias, essas fake news, esses falsos profetas que estão disseminados por aí no mundo. Em uma época como a nossa, repleta de comunicadores, de canais de informações que manipulam informações a fim de destruir a nossa fé e se beneficiarem de alguma forma, fica cada vez mais difícil se saber o que é verdade e o que é mentira. Assim faz-se extremamente necessário conhecer a palavra da verdade, conhecer a Bíblia, procedente de Deus e registrada na Bíblia, e se apegar a ela. Não se deixe enganar, não se deixe levar pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos. Não tenha preguiça de ler a palavra de Deus, não tenha preguiça de ler ela todos os dias com sua família, com seus filhos. Não tenha preguiça de meditar nela e ver o que Deus está falando para você, porque o que está escrito ali é para nós seguirmos, é para nós acreditarmos, é para nós vivermos. Diga não às palavras vãs, apegando-se à palavra da verdade. Porque nós podemos conhecer a palavra de Deus e nos fortalecer, ou nós podemos ser levados pelas falsas doutrinas que estão sendo divulgadas por aí, falsos ensinamentos, porque tivemos preguiça ou relaxamos e não tivemos interesse em conhecer a palavra do Senhor. Hoje o convite é: faça uma reflexão na sua vida, veja quanto tempo você tira das suas 24 horas do seu dia para ler a palavra de Deus. E o que você tem seguido? Você tem lido e tem obedecido? Você tem se apegado a ela? Pois Deus, com todo o seu cuidado, preparou essa palavra e guardou durante muito tempo para que hoje estivesse disponível para mim e você fazer uso dela. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de poder ter a Tua palavra disponível para nós hoje. Eu te peço pelas pessoas que estão nesse momento me ouvindo, que o Senhor desperte em seus corações o desejo de conhecer a Tua vontade, de não negligenciar o tempo e perder a oportunidade de te conhecer melhor. Obrigado por todos aqueles que se dedicaram a cuidar para que essa palavra estivesse disponível para nós hoje, a palavra da verdade.
Nos ajuda nessa caminhada para que cada dia mais tenhamos interesse de buscar conhecimento em Tua palavra e de viver aquilo que está escrito lá. Eu te agradeço por Teu Filho Jesus ter nos dado tantos conselhos bons para andarmos de acordo com a Tua vontade e de ter se entregado naquela cruz para nos resgatar do inferno e nos trazer a vida. Abençoe cada um que está nesse momento ouvindo essa programação, para que faça uso da Tua palavra diariamente com sua família, para que tenha esse desejo no coração de fazer a Tua vontade. Senhor, nos perdoe pela nossa negligência de muitas vezes deixarmos de ler a Tua palavra, de acreditarmos ali por um momento, erramos, mas que o Senhor esteja nos ajudando a nos fortalecer, a conhecer mais do Senhor. Abençoe nossos planos, projetos, para que sejam baseados em Tua vontade, para que tenham a Tua aprovação, porque sabemos que o melhor para nós o Senhor tem preparado. Nós não conhecemos o futuro, mas o Senhor sim, e sabe o que é melhor para nós. Por isso nós confiamos em Tua palavra e acreditamos que em breve Teu Filho voltará para nos buscar, para estar com o Senhor no céu. Proteja cada um dos Teus filhos aqui nessa terra, aqueles que realmente têm compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua palavra, com a verdade, para que estejam dedicados a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Eu me vi tão só. São problemas e nem entendo por que os aceitar. Deixam marcas, perco tempo, não podem se curar. E recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele posso crer. Suas palavras são asas que amparam o coração, com perdão, com amor. Anseio seu carinho em seu ombro encostar. É amigo, pai querido, fiel consolo.